Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Eu não sei você, mas quando eu vejo Hernandes Dias Lopes falando que a carta a Romanos é o pico da Bíblia, eu dou completa razão a ele. Ele fala especificamente que Romanos capítulo 8 é o Everest da Bíblia, e na verdade ele não está errado, porque eu já vi o Everest algumas vezes na minha frente. Essa montanha é muito alta, ela tem mais de 8.848 metros de altura. O Everest é mais de 8 quilômetros de altura. Você pode imaginar como que o Everest é alto? E quando Paulo ele descreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo na carta de Romanos, porque muitas pessoas dizem que a carta de Romanos é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo. Só que quando ele chega no capítulo 8, para mim e para muitas pessoas estudiosas, dizem que é o pico mais alto de toda a escritura bíblica, e de fato é mesmo. Quando você vê montanhas altas como o Everest na sua frente, você vê que realmente é muito alto, é muito difícil de alcançar o topo dessa montanha. Pouquíssimas pessoas conseguiram de fato chegar ao pico do Everest. Por que eu quero dizer isso? Porque Pedro ele dizia que Paulo escrevia coisas difíceis de serem entendidas. Então, se você, como eu, também tem dificuldade de entender muitas coisas que Paulo escreveu, eu quero te dizer que nós não estamos sozinhos. Pedro também, o apóstolo de Jesus, também dizia a mesma coisa e entendia que as cartas de Paulo eram realmente difíceis a serem entendidas. Mas por que eu quero te dizer isso? Porque Paulo, esse homem que escreveu uma obra-prima tão linda como a carta aos Romanos, e também escreveu tantas outras cartas. Aliás, a carta aos Romanos é a única carta que Paulo destina a uma igreja que não foi ele que plantou. Quando Paulo escreve essa carta, ele descreve coisas muito importantes para toda a igreja no mundo. Eu tenho a oportunidade de viajar ao mundo e eu sei que as igrejas do mundo são muito orientadas pelaquilo que Paulo escreveu. É um homem que era atemporal. Era um homem que fez a diferença não apenas nas igrejas locais da época dele, não apenas ali para o começo da igreja, para as primeiras igrejas, mas também para toda a igreja. Na verdade, Paulo ele recebia a revelação do próprio Deus. Ele era um homem usado por Deus. E esse Paulo que nós estamos falando aqui é o mesmo Paulo que antes respirava ameaça de morte. É o mesmo homem que consentiu da morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. E a Bíblia diz que eles jogaram a roupa de Estevão aos pés desse homem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando ele começa a carta aos Romanos, ele diz assim: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que não importava muito o tanto de revelação que ele tinha recebido de Deus para ele. O que importava para ele era se nomear servo de Jesus, porque para Paulo, antes de qualquer coisa, antes dele ser qualquer coisa, ele era servo e colocava isso num grau de destaque na vida dele. Paulo estava dizendo aqui que ele era servo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele era escravo de Jesus. O que Paulo estava dizendo aqui é que eu, Paulo, sabe que eu sou? Eu sou alguém que não sou controlado e nem sou guiado pelas minhas próprias vontades, porque eu sou servo de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não era dono dele mesmo. Para Paulo, realmente, na vida dele, nada importava a não ser seguir com a carreira a qual o próprio Deus tinha para ele. Paulo, eu sou servo. Isso mata muitas pessoas que acham que são alguma coisa diante de Deus, porque existem pessoas que Deus usa de uma forma especial e essas pessoas às vezes caem no engano de achar que elas são especiais, são melhores que as outras pessoas. Mas o próprio homem chamado Paulo, a qual Deus usou e ainda usa de forma sobrenatural nos 4 cantos dessa terra, ele se dizia que ele era servo. Ele não tinha vontade. Antes de qualquer coisa, na carta talvez a carta mais robusta da igreja, talvez a carta que nos ensina
tanto, talvez a maior carta escrita pela mão de um homem. Ele inicia essa carta dizendo que ele era escravo, ele era servo. E o interessante é que Paulo, depois de falar que ele era servo, ele continua dizendo que ele era, então, apóstolo. O chamado dele era o chamado de apóstolo. O próprio Deus o havia chamado para ser apóstolo, para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho. Gente, isso é muito rico. Porque Paulo entendia primeiro que ele deveria ser servo. E depois ele entendia a posição dele em Deus. Ele sabia que o propósito a qual Deus tinha para ele era ser apóstolo, e ele não abria mão disso. O que Paulo estava escrevendo aqui para a igreja de Roma era que ele era um apóstolo, e ele fazia questão de mostrar para as pessoas que ele era apóstolo. Paulo era apóstolo, e ele falava que ele era apóstolo. Gente, olha que interessante. Ele era simples o suficiente para dizer que ele não era dono da própria vontade. Mas também ele era inteligente o suficiente para dizer para a igreja que ele havia recebido de Deus um chamado para ser apóstolo. Paulo dizia nas cartas dele, olha só, eu sou chamado para isso, eu sou chamado para pregar o evangelho. Nas viagens missionárias de Paulo se demonstrava alguém que era chamado por Deus e ele se posicionava na posição a qual Deus tinha para ele. O que eu quero te dizer é que Deus chama muitas pessoas, mas as pessoas esquecem de se posicionar no local a qual Deus as chamou. E Paulo continua então dizendo algo, e eu acho muito rico o que Paulo diz, quando ele fala que ele foi separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado para pregar o evangelho. Olha que interessante, ele começa essa carta se nomeando servo de Jesus. Depois ele continua dizendo que ele foi chamado por Deus. É um chamado de ir às nações, é um chamado de anunciar o evangelho, de pregar, de ter autoridade, de pisar num local e dizer aquilo que Deus queria que ele falasse, de plantar igrejas, de anunciar o evangelho nos lugares mais loucos, mais nos confins dessa terra. Porque próprio Paulo, ele queria chegar literalmente aos confins da terra. Ele estava numa viagem para chegar até a Espanha. Naquele momento, era então o lugar que as pessoas acreditavam que era os confins da terra. Só que Paulo, ele diz que ele foi separado para o evangelho. Paulo, ele tinha uma razão para entender de onde ele tinha saído e não se ensoberbecer, porque ele se denominava servo. Ele entendia que ele era chamado por Deus, mas entendia a razão a qual Deus havia o chamado e o separado. O chamado é separar alguém. Você é chamado, você é separado para a função. E Paulo entendia que ele era separado para pregar o evangelho do Senhor. Eu acho muito rico isso, porque as últimas palavras de Jesus foi: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Olha que interessante isso. Porque quando Jesus disse para aquelas pessoas que seriam testemunhas ali em Jerusalém, o que Jesus estava dizendo que a ordem dele era para pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. E essa ordem é uma ordem direta na vida daqueles homens ali, daqueles apóstolos que estão... E essa ordem está ecoando até mesmo nos dias de hoje na nossa vida. Só que na cabeça dos apóstolos e também na cabeça de Jesus não estava a seguinte ordem: olha só, vocês primeiro vão pregar o evangelho aqui em Jerusalém. E quando todas as pessoas de Jerusalém então escutarem o evangelho, vocês vão então para Samaria e pregam então em toda Samaria, e depois vocês vão para Judeia, e depois vocês pregam em toda a Judeia, e só então, depois de todas as pessoas ouvirem o evangelho nesses lugares que eu estou falando, aí sim vocês vão para os confins da terra. Não era essa a ordem. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês vão ter que pregar o evangelho na mesma hora, no mesmo momento, nesses lugares que eu estou falando. E Paulo entendia isso porque ele era separado para pregar o evangelho. E a sua viagem eram viagens missionárias. Ele mostrava isso, ele determinava esse pensamento, e esse pensamento era determinante em todas as cartas que ele escreveu ali no Novo Testamento.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muitas pessoas acreditam que o chamado para as nações da terra é um chamado talvez meio que vazio. Porque as pessoas falam assim, poxa vida, por que você está no Nepal? Por que você está na Ásia? Sendo que existem muitas pessoas no Brasil para pregar o evangelho aqui. Mas o que as pessoas não entendem é que essa ordenança de Jesus ela precisa ser obedecida. E quando você é separado por Deus para anunciar o evangelho, você é servo dele e você não tem nenhuma autoridade sobre você mesmo. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele não tinha vontade. Quem havia o chamado foi o próprio Deus. O que Paulo estava dizendo aqui é que se ele estava indo para a Espanha pregar o evangelho ali nos confins da terra, é porque ele não era dono dele mesmo. É porque as próprias vontades dele não faziam mais com que ele obedecesse os próprios desejos dos próprios deleites da própria carne. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele foi separado por Deus, ele foi chamado para ser apóstolo. Aquilo que ele estava fazendo não era dele, não vinha dele, mas sim do próprio Deus. E isso é ser chamado. Quando você percebe que a sua vida, a sua escolha, a sua história, tudo que você tem não pertence mais a você, em sim a Deus, e você não é mais dono da sua própria vontade. O que Paulo estava dizendo aqui, como ele sempre dizia, olha só, eu fui chamado para ir, eu fui chamado para pregar o evangelho, eu fui chamado para estar nos confins da terra, eu fui chamado para plantar a igreja, eu fui chamado para isso. E Paulo, nessa carta, ele descreve isso de uma forma muito rica, quando ele escreve uma carta para uma igreja que ele mesmo não havia plantado. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós não somos donos da nossa própria vontade. E que pelo fato do Brasil ainda não ter sido todo evangelizado, isso não nos dá desculpa para não irmos às nações mais longínquas dessa terra. O que eu quero te dizer é que a ordem de Jesus de ir por todo mundo, ela começa em Jerusalém, mas termina no confins da terra, e é uma ordem direta, e é uma ordem objetiva. O que eu quero te dizer é que você pode pregar o evangelho aí em Jerusalém, não tem problema algum, mas você precisa entender que alguns foram chamados para estar no confins da terra, e Paulo estava dizendo isso. Eu fui chamado por Deus para estar no confins da terra. Eu fui chamado por Deus para anunciar o evangelho, e ele ia mesmo, e nada, absolutamente nada o parava, a não ser o próprio Deus o parando, como nós temos na Bíblia, Deus o parando, Deus parando Paulo. Falou, Paulo, agora não, chega, para. Mas Paulo, ele sentia que o desejo do coração dele não pertencia a ele, mas sim pertencia ao próprio Senhor. Não faz sentido algum eu gravar vídeos em vários lugares dessa terra se você que está me ouvindo não entender isso. Não faz sentido algum eu ficar gravando vídeo no Nepal, na Índia, na Tailândia, nos lugares onde eu vou para anunciar o evangelho, se você não entender que, da mesma forma que eu fui chamado para estar aqui, você também pode ter sido chamado para estar aqui comigo, mas também pode ter sido chamado para ficar na Judéia, pode ter sido chamado para ficar na Samaria, ou em Jerusalém. Eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que o chamado para prestar culto ao Senhor, ele é universal. Antes de qualquer coisa, seja servo do Senhor. Depois entenda que você é chamado por Ele. E compreenda de uma vez por todas que Deus o separou. Você não é dono mais da sua própria vontade, das suas próprias mazelas. Não é isso que Deus tem para você. Acabou. Quando você entende quem Deus é, acabou. Se acabou para a vida de Paulo, imagina só para a nossa vida, meu irmão. Se acabou para aqueles homens que seguiam a Jesus, os discípulos, imagina só para a nossa vida. Nós somos servos do Senhor, nós não somos dono mais da nossa própria vontade. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho nos confins da terra porque nós somos chamados para isso e separados para isso. Eu quero que você reflita a respeito da sua vida no dia de hoje. Eu quero que você pense no dia de hoje a respeito da sua vida, a respeito do seu chamado, a respeito do propósito que Deus tem na sua vida. E que Deus te abençoe